Olá, pessoal! Para quem está aí na reta final para o concurso público de Santa Maria da Serra, essa análise é fundamental. O nosso objetivo hoje, olha, é bem claro. A gente vai destrinchar o Código Tributário Municipal para encontrar tudo o que é preciso para gabaritar essa prova. Vamos nessa? Olha, a gente sabe que pegar um código tributário para ler pode ser assustador, né? É um texto denso, cheio de detalhes, mas o nosso trabalho aqui é justamente esse, descomplicar. A gente vai focar exatamente naquilo que as bancas adoram cobrar para garantir aqueles pontos preciosos na prova. Fechado? Então, para organizar nosso estudo, a gente dividiu tudo em 5 partes bem diretas. Primeiro, uma visão geral do sistema tributário municipal. Depois, a gente mergulha de cabeça nos 3 impostos que mais caem: IPTU, ITBI e ISS. E para fechar com chave de ouro, vamos dar uma olhada nas penalidades e isenções, que, olha, é onde moram as pegadinhas. Seguindo esse roteiro, tudo vai fazer mais sentido. Muito bem, vamos lá. Começando pelo começo, né? A gente precisa entender o mapa da mina. E esse mapa está lá no artigo 3º. Ele é a base de tudo. É o que desenha como funciona o sistema tributário do município. Entender essa estrutura é o primeiro passo para dominar o resto. Certo. E o que compõe esse sistema? São 3 pilares: impostos, taxas e contribuição de melhoria. Simples, né? Mas, atenção máxima aqui. Para a prova, para o concurso, o que realmente importa, onde as questões pegam pesado mesmo, é no tópico impostos. É aqui que a gente vai focar toda a nossa energia. Beleza, então. Com a base entendida, vamos para o primeiro grande imposto, o famoso IPTU. Esse aqui é um clássico, né? Cai em toda a prova de direito municipal. É aquele assunto que tem que estar na ponta da língua, não tem jeito. E aqui já temos um ponto que as bancas, olha, elas amam cobrar. O que é o fato gerador do IPTU? É simples, é ter a propriedade, o domínio útil ou a posse de um imóvel na zona urbana. Mas o pulo do gato está no detalhe. Quando isso acontece? Anota aí. Considera-se ocorrido no dia 1º de janeiro de cada ano. Isso é cara de questão de prova. Ok, então quem paga essa conta? O contribuinte, segundo a lei, é o proprietário, o titular do domínio útil ou quem tem a posse do imóvel. E como se calcula? A base de cálculo é o chamado valor venal do imóvel, que nada mais é, de forma bem simples, que o valor de mercado dele. Agora, olha só que interessante. E aqui é outro ponto que as bancas adoram. As alíquotas do IPTU, elas não são fixas. Elas variam. Depende se o imóvel tem muro, se tem calçada, ou se não tem nada. Imóvel sem muro e sem passeio, 3%. Com muro, mas sem passeio, 2,5%. E com tudo certinho, muro e passeio, 2%. A dica aqui é reta e direta. Essa tabela tem que ser decorada. É o tipo de detalhe que separa quem passa de quem fica. Muito bem. Deixando o IPTU de lado um pouquinho, vamos para outro gigante dos impostos municipais, o ITBI. Falou em transmissão de bens imóveis, falou nele. E pode ter certeza, é matéria certa na prova. E aqui, pessoal, é aquele momento de focar na literalidade da lei, porque é isso que a banca quer. O imposto sobre a transmissão inter vivos tem como fato gerador a própria transmissão do bem imóvel, ou seja, é a transferência onerosa, paga, de um imóvel entre pessoas vivas. Parece simples, mas é essa redação exata que vai aparecer na questão para marcar o X no lugar certo. E aqui tem uma diferença importante em relação ao IPTU. Lá, quem paga é o proprietário todo ano, certo? No ITBI, não. O contribuinte é quem adquire o imóvel, é o comprador. Já a base de cálculo é a mesma ideia do IPTU, o valor venal dos bens transmitidos. E vamos para as alíquotas do ITBI, que são, olha, tem que memorizar. Mas a boa notícia é que são só 2, então fica fácil. A regra geral é de 2%. Guardou? Agora a exceção. Se a transmissão for pelo Sistema Financeiro de Habitação, o famoso SFH, a alíquota despenca para 0,5%. É fundamental saber essa diferença, porque com certeza vão tentar confundir com isso na prova. Ok, fechamos os impostos sobre imóveis. Agora vamos para o terceiro pilar dos tributos municipais, o ISS, Imposto sobre Serviços. Esse é famoso principalmente pela lista de serviços que parece não ter fim. Mas calma, a gente tem uma estratégia para simplificar isso. O fato gerador do ISS é bem direto ao ponto. Prestou um serviço que está na lista da lei? Pronto, nasceu a obrigação de pagar o imposto. E quem paga? O contribuinte é a empresa ou o profissional autônomo que prestou o serviço. Sem mistério aqui.
Como eu disse, a lista do artigo 82 é longa, bem longa. Tentar decorar tudo é loucura. Então, qual é a estratégia inteligente aqui? Focar nos primeiros e nos últimos itens da lista. Geralmente, as bancas tendem a cobrar mais esses extremos. E só para dar uma ideia da abrangência dessa lista, ela vai desde serviços médicos, odontológicos, de advocacia, passa por limpeza, contabilidade e chega até construção civil e serviços funerários. É muita coisa. O importante é ter essa noção de que quase todo tipo de serviço que a gente possa imaginar provavelmente está lá. Certo, já vimos os 3 grandes impostos. Agora a gente entra numa parte que é puro suco de pegadinha de concurso: penalidades e isenções. É aqui que muitos pontos são ganhos ou perdidos. Vamos começar com as penalidades. Atrasou o pagamento do imposto? A primeira consequência é uma multa de 2%. Isso mesmo, 2% sobre o valor do débito corrigido. Atrasou um dia, já incide essa multa. Mas atenção ao detalhe. Se o atraso passar de 30 dias, essa multa sobe. Ela pula de 2% para 3%. É uma pequena diferença, mas é exatamente o tipo de coisa que uma banca usa para criar uma questão e pegar quem não está atento. E não é só isso. Além da multa, ainda tem os juros de mora, e esses são de 1% ao mês. É muito importante na hora da prova diferenciar as duas coisas, tá? Multa é uma punição pelo atraso. Juros é a compensação pelo tempo que o dinheiro não foi pago. São coisas distintas. Agora, um caso mais grave. Fraude. A omissão ou inexatidão fraudulenta, isso leva a uma multa bem mais pesada. Anota aí, 5% sobre o valor do imposto que foi sonegado. É uma penalidade específica e com certeza um prato cheio para o examinador. E para a gente fechar essa parte, vamos falar de quem não paga, quem tem o passe livre dos impostos. Saber quem é isento é fundamental. A lista inclui basicamente os órgãos do governo, como a União, estados e outros municípios, além de partidos políticos e suas fundações, sindicatos de trabalhadores e instituições de educação e assistência social, desde que sem fins lucrativos. Essa lista de isenção também costuma aparecer bastante. Então, pessoal, resumindo tudo, o segredo para dominar o Código Tributário para essa prova não é ler o texto inteiro de capa a capa, de jeito nenhum. O segredo é ter um estudo estratégico, é focar no que a gente viu aqui: fato gerador, contribuinte, base de cálculo e alíquotas dos principais impostos. E, claro, ficar de olho nas penalidades e isenções. Releiam os artigos que a gente destacou, memorizem esses números e o caminho para a aprovação vai ficar bem mais tranquilo. Bons estudos!